Eu gostaria, então, de chamar a primeira expositora, a doutora Vânia Maria Túlio. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar na presença dos colegas aqui da mesa também, velhos e novos conhecidos na defesa dos animais silvestres. Um cumprimento especial à Guarda Civil, que aqui se encontra, não é? Que é um destacamento especializado em resgate e cuidado de animais, de meio ambiente. Meus cumprimentos a todos os senhores. A minha fala ela vai ser, como não poderia deixar de ser, estritamente jurídica, não é? Pode passar o primeiro, por favor? Ah, não, está comigo. Aqui. Esse artigo todo mundo conhece, o 225 da Constituição, não é? Mas eu queria ressaltar um aspecto dele que passa desapercebido, não é? Ele fala que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Isso significa que cada um dos brasileiros tem o direito a esse meio ambiente. Os senhores verão, ao cabo desse evento, que os animais são fundamentais para a manutenção do ambiente equilibrado. Sem animais, não há florestas. As florestas não existirão se os animais não estiverem sãos e em quantidade adequada dentro delas. Então, vou ficar repetindo isso. Cada um de nós, então, tem direito a ter florestas sãs, com animais sãos, em quantidade adequada, para manter o equilíbrio ecológico. Isso é texto constitucional. E aí ele determina, ele impõe ao poder público, e a cada um de nós, mas impõe ao poder público o dever de defender e preservar esse meio ambiente equilibrado. Se nós imaginarmos, numa publicação, que até a Débora que me ajudou aí numa pesquisa de jurisprudência mundial, que foi para um outro trabalho. Nos Estados Unidos, 5% da população americana, que é um país tido como caçador, 5% da população americana caça. Num levantamento que foi feito para o IBAMA, em 2003, é um pouco antigo, mas serve como referência, 7% da população brasileira só é a favor da caça. Então, só aqui, eu quero destacar esse todos, é que cada um de nós tem que ter a consciência de que tem que agir dentro da sua esfera de forma ativa a colocar aquilo que acredita que é certo. Independentemente do que a televisão diz que é certo, independentemente do que o governo pretende dizer que seja certo. Isso é um mandamento constitucional. E os estudos científicos mostram que a caça ela é responsável, sim, pela extinção de espécies. E os senhores verão aqui também, ao cabo dessa palestra, desse evento, que os nossos biomas e a nossa tão falada biodiversidade, mega biodiversidade, ela é, sim, mega biodiversa, mas ela é extremamente frágil. Por dois motivos principais. Primeiro, 40% de endemismo, ou seja, os animais não se readaptam. Se você tirar o bioma onde eles vivem, eles desaparecem junto com aquele bioma. Segunda razão, nós temos uma grande quantidade de espécies variadas.
mas nós temos uma quantidade muito pequena de espécimes por espécie. Ou seja, a nossa mega biodiversidade não comporta o exercício da caça. A não ser que a gente aceite fazer, como se faz na África, criar onças, como eles criam, tigres e leões, criar onças, criar veados, para serem alvos de caçadores nas fazendas, que é, na verdade, o que eles pretendem. O 6268 pretende isso. Não é? Então, é assim que se conserva a biodiversidade, segundo os caçadores. Eles procriam e soltam no lugar encurralado, e aí o sujeito satisfaz uma necessidade qualquer que ele tem de matar. Tá? Então, eu queria dar esse destaque do artigo 225, porque a gente fala assim, a gente fala tem direito ao meio ambiente, mas a gente não analisa, eu nunca vi as pessoas analisarem a profundidade do que é esse direito ao meio ambiente. E esse meio ambiente só vai ser protegido e preservado, porque o direito que nós temos é também uma obrigação intergeracional, porque o artigo fala para as presentes e as futuras gerações. Então, nós temos o dever constitucional de, no mínimo, deixar para os nossos filhos, netos e bisnetos, no mínimo, aquilo que a gente recebeu. No mínimo. Da forma como a gente recebeu. De preferência, melhorado. Então, isso é um direito intergeracional. Não é? E tudo isso, eu estou falando, porque isso vai ter reflexo na exposição da legislação. Pois bem, o artigo da Constituição diz o seguinte, continua dizendo o seguinte, ele fala de todo esse direito, ele fala assim, para assegurar esse direito, ou seja, para dar concretude a esse direito, para dar efetividade a esse direito, incumbe agora ao poder público. E aí ele elenca inúmeros incisos, entre eles o 7º, que todo mundo conhece, e que termina dizendo, submeter os animais a atos de crueldade. Eu acho que aqui também, talvez, vão mostrar... eu não trouxe nenhuma imagem de caça, eu tinha várias, mas eu resolvi não trazer nenhuma imagem de caça. Mas não se iludam de que a caça seja um tiro certeiro no animal. Não se iludam. Os animais nem sempre morrem instantaneamente, dificilmente morrem instantaneamente. Tá certo? Não se iludam também de que a criação de áreas para proteger animais e outras áreas para caça vai permitir que aqueles animais que estejam nas áreas protegidas estarão livres dos caçadores, porque não estarão. O leão Cecil foi um exemplo dramático disso, tá certo? Ele foi arrastado, chamado para fora da área de proteção com uma isca viva, foi atingido e foi caçado, quer dizer, perseguido durante 40 horas. Ferido durante 40 horas. Só depois conseguiram encontrá-lo e terminar de matá-lo. Então, a caça é isso. A caça não é aquela coisinha de tiro ao alvo e acabou ali e morreu ali. Não é. Ela é, sim, eminentemente e essencialmente cruel. Não fosse pela dor que você impõe ao animal, não fosse por isso. Que direito alguém tem de tirar a vida de um ser que tem tanto direito quanto cada um de nós de viver e ser feliz segundo a sua natureza criada por Deus? Que direito? Então, eu queria colocar nessas condições, fazer essa leitura do 225, para vocês entenderem
que cada um dos senhores, aqui a gente fala, mas parece assim, são os promotores, são os juízes, são os biólogos, são as psicólogas que têm estudo. Não, cada um dos brasileiros. Cada brasileiro tem o direito a tudo isso que eu acabei de falar para os senhores. E cada brasileiro tem o dever de lutar para fazer valer esse direito, para transformar esse direito em realidade. E aí a gente vai ver, e eu vou trazer mais para frente agora, já especificando a legislação, que a Constituição diz que as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, bom, então, submeter animal à crueldade é uma atividade lesiva ao meio ambiente, certo? Porque se para proteger o meio ambiente equilibrado, o poder público tem o dever de impedir essas condutas, então, essa conduta aqui, de submeter o animal à crueldade, nós vamos ver que, além de ser um crime ambiental e um dano ambiental, ela é lesiva ao meio ambiente. Bom, então, essa conduta lesiva ao meio ambiente e todas as demais condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Sanção penal, administrativa e civil. Ok? 3 cumulativas, porque não existe ou no texto constitucional. Sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Então, são 3 obrigações cumulativas. Ok? A caça está regulamentada. A caça está regulamentada na Lei 5.197 de 67. E nós tivemos, por ocasião da votação da proibição da caça, o único estado brasileiro que exercia caça no Brasil era o Rio Grande do Sul, e foi proibido por decisão judicial. E lá naquela decisão judicial tem uma interpretação que é a interpretação básica dessa lei. A caça é permitida para fins de pesquisa e subsistência. É isso. Pesquisa e subsistência. E mais nada. E mais nada. Então, a regra, e o desembargador fala isso também, a regra é a proibição da caça. Está lá no artigo 1º da Lei 5.197. E aí fala, o parágrafo 1º fala, somente se houver peculiaridades regionais, o órgão público federal, e aí nós vamos ver por que existem 2 projetos de lei, dentre os 3 que se voltaram aí a tramitar, o órgão público federal, o IBAMA, portanto, o IBAMA fui eu que coloquei, isso não está na letra da lei, o órgão público federal poderá, não diz deverá, poderá. Por que poderá? Porque é ele quem tem estudos científicos sobre quantidade de animais, população de animais, espécies, espécimes, por área, por região. E aí, ele, analisando o pedido de caça, ele poderá ou não, aí junto com todos esses estudos que ele tem, ele poderá ou não autorizar aquela caça que está sendo solicitada naquele pedido específico. E conceder ou não a licença. Ok? E aqui, o exercício da caça profissional é proibido. Óbvio, não. Se a caça só pode ser permitida se e quando o órgão federal entender que é o caso, a caça profissional não pode ser permitida. A caça, eu já disse, é um crime ambiental. Está lá no artigo 29 da 9.605. Mas a caça profissional, a caça sem licença, ou aquela caça que extrapola os limites da licença concedida. Então, essas pessoas que estão com cadastro, que não é nem autorização, não é licença, não é nada, é um cadastro,
no IBAMA para poder controlar javali. Então, o brasileiro tem mania de mudar, né, a essência das coisas. Né? Você não quer falar que é morte, você fala que é abate. Agora não pode ser abate, agora nós temos que dar... Então, para controlar, não é para caçar, é para controlar a quantidade de javalis. Essas pessoas, então, que estão cadastradas no IBAMA, ou seja, não passou por nenhum processo de licenciamento, não passou por nenhuma análise biológica de quantidade, de área, onde ele vai, o que ele vai fazer. Ele teria que prestar informações, e eles não estão prestando informações suficientes para o IBAMA. Então, há um descontrole total, e isso já foi denunciado pelo próprio ex-chefe de fiscalização do IBAMA. Eu vou botar aqui depois o documento em que ele publicou isso. Tá certo? Mas, enfim, esse cadastro, aqui só para dar um exemplo, o portador desse cadastro, se ele for pego com um tatu, com um coati, ele está desrespeitando a outorga que ele recebeu, que ele tinha aquele cadastro só para poder matar javali, ok? A pena ridícula, para dizer o mínimo, ridícula, de 6 meses a 1 ano. Ok? Essa sanção, então, ela pode aumentar, dependendo se for a espécie rara ou em risco de extinção, se for em período proibido a caça, à noite, com abuso de licença, em unidades de conservação, utilizando métodos e instrumentos que possam provocar a destruição em massa, aumenta metade, e se decorrer de caça profissional, pode ser aumentada até o triplo. Então, eu estou falando lá das 3 responsabilidades, essa é a criminal. A caça como infração administrativa. Aqui, então, nós vamos ter o decreto que regulamenta a Lei 9.605 e que diz, em 3 artigos, quais são as condutas, tá certo? Cada estado, não necessariamente cada estado, São Paulo tem um decreto específico, mas esse é o decreto que regulamenta a 9.605. O que acontece com o sujeito que é pego caçando animal, ok? R$500 por animal caçado, se tiver na lista de extinção, 5.000, e aí vai. Essa sanção, independentemente de ser levado para a delegacia, preso em flagrante, e responder a um processo criminal ou a um procedimento criminal, ok? A caça, então, no texto da Constituição, e a reparação civil. A Lei da Ação Civil Pública fala que a reparação civil de danos ao meio ambiente é regida por essa lei. Está lá. Essas atividades empresariais públicas ou privadas, em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente pode imaginar até que isso, a gente cita o artigo 170, que fala lá iniciativa privada e tal, mas que as atividades econômicas têm que se sujeitar às limitações, e dentre as limitações está o respeito às regras ambientais. Ela existe desde 81, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a nossa Constituição é de 88. Desde 81 já tinha essa regra na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí ela fala, a imposição ao poluidor ou ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Então, essa é a indenização civil, através de ação civil pública, a cargo do Ministério Público ou de entidades com finalidade específica. E mais, as entidades, o artigo 24 da Lei 9.605, de 98, ela fala o seguinte, a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretado a sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. O que dizer das associações de caça? Poderiam se enquadrar aí, não?
Deixa eu ver o que eu tenho para cá. A caça no estado de São Paulo, ela é proibida sob qualquer pretexto em todo o estado. O texto é de uma claridade solar, não? Qualquer pretexto. Tem uma DIN pendente, mas pendente sem consequência nenhuma, a não ser que se faça alguma coisa, porque já tem... Só estava faltando o voto do Gilmar Mendes e ele pediu o processo, pediu vista do processo, mas o relator, o Dias Toffoli, falou assim que não, porque é uma ação direta de inconstitucionalidade que falava assim, olha, a Constituição do Estado de São Paulo está ferindo a norma federal, porque ela não pode limitar a caça. Tem uma lei, a 597, que permite. E aí falou, não, pode sim. As peculiaridades de cada estado pode. Aliás, é regra geral dentro de direito ambiental que os estados e os municípios podem legislar, sim, desde que seja para aumentar a proteção ao meio ambiente, para limitar a atuação degradadora. Então, mas, de qualquer maneira, essa DIN teve um voto, acho que foi no ano passado, ou no ano retrasado, se eu não me engano, não me lembro, acho que foi no ano passado, e quase ela foi julgada. Faltou só o voto do Gilmar Mendes. E aí ele fala, após o voto do relator, confere a interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido de admitir a caça unicamente em casos excepcionais. Fins científicos e controle populacional de espécie, diz o ministro. Diz o ministro, na interpretação dele, da norma nossa. E fala que a norma estadual poderia, sim, limitar a caça. Bom, muito provavelmente, com base nesse voto aqui, tá certo? Veio uma lei, que o Varela já comentou, vedando a caça. De uma certa maneira, frente não à interpretação, que ainda não transitou em julgado, a ação nem foi julgada ainda, está faltando um voto, mas frente à letra, ao texto do artigo 204, eu questiono o artigo 3º da lei, que autoriza, sim, a caça. Porque o controle populacional não é nada mais, nada menos do que caçar animal para exterminar esse animal. Até porque a Instrução Normativa 3 de 2013 do IBAMA não autoriza nem que esse animal seja pego e transportado. Se ele for pego com vida, ele tem que ser morto. Ele não pode ser transportado vivo. Então, a Instrução Normativa do IBAMA não permite, que, em relação ao javali, né, para explicitar bem, a Instrução 3.13 do IBAMA não permite outro fim ao javali caçado que não a morte. Tá? Então, é caça, não é? Eu questiono o artigo 3º, a constitucionalidade do artigo 3º, e questiono também na verdade, a validade da resolução conjunta da Secretaria de Abastecimento nossa aqui de São Paulo e Meio Ambiente, em que ela fala, e agora, desrespeitando a Constituição Estadual e a lei, dizendo que a Secretaria prestará apoio aos particulares. Ela convoca particulares com médico veterinário, com cadastro, com isso, com aquilo, mas são particulares. E a lei é clara ao dizer que ela só poderá ser realizada por pessoas físicas ou jurídicas, que ela não poderá ser realizada por pessoas físicas ou jurídicas não governamentais. Bom, talvez os dois nãos aí tenha confundido os dois secretários, né? Ainda dentro do aspecto criminal, como a gente tem uma pena branda, vergonhosamente branda, a gente sempre procura meios de suplantar isso. Então,
um meio que tem funcionado mais ou menos é o cúmulo material. Quando a gente tem uma pluralidade de vítimas, então mais de uma vítima, o Código Penal ele traz regramentos para serem aplicados por ocasião da aplicação da pena. Então, o juiz, ao aplicar a pena, ele pode aplicar uma pena só, ele pode somar todas as penas, ele pode aplicar uma pena com um aumento, enfim. E aí, a gente faz essa, é claro que aqui eu coloquei de uma maneira bem resumida, a gente faz um histórico bem curto de fatos importantes que têm acontecido em relação aos animais. Então, o artigo 13 do Tratado de Funcionamento da União Europeia reconheceu a senciência dos animais, dizendo que nas políticas públicas e tal, os Estados deverão levar em consideração que os animais são seres sensíveis. A Declaração de Cambridge disse que os animais, aves e polvos possuem os substratos neurais que nos homens são responsáveis pela consciência. Portanto, possivelmente, eles tenham consciência também. A Constituição do Equador reconheceu os direitos da natureza. Então, reconheceu direitos à natureza e a cada um dos seus elementos constitutivos. E aí estão os animais. Portugal, França e Nova Zelândia modificaram seus ordenamentos jurídicos para reconhecer, e tem outros países depois disso, para reconhecer a senciência dos animais também. A Índia, além de reconhecer o direito aos cetáceos, também dos pássaros de viverem com dignidade, portanto, livre de aquários e livre de gaiolas. A Corte Suprema da Argentina reconheceu um primata como sujeito de direito não humano. E o terceiro juízo de garantias de Mendoza concedeu um HC à chimpanzé Cecília, que está aqui em Sorocaba, foi transportada aqui para Sorocaba. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou uma condenação criminal e, além de confirmar a condenação, aumentou a pena da Dalvalina da Silva pela morte de 37 animais. O mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que o homem, aí numa ação civil, numa separação, num divórcio, reconheceu que o homem não é o único sujeito de consideração moral. E aí estabeleceu o direito de visita em relação ao animal, que era dos dois, que era do casal. O Supremo Tribunal Federal afirma com todas as letras, lá na ADIM da Vaquejada, que o sofrimento animal importa por si só, independentemente da importância que esse animal tenha para o meio ambiente, para a conservação do bioma, o que quer que seja, importa por si só. Então, o que ele faz? Ele deu uma interpretação absolutamente coerente com a Constituição, porque a Constituição, no capítulo do meio ambiente, ela vem falando sobre bioma, conservação de bioma, espécies, mas quando ele fala vedando a submissão dos animais à crueldade, a Constituição está se preocupando com o indivíduo animal, não com o coletivo, com cada animal individualmente. E aí, o Supremo Tribunal reafirma isso, ou seja, traduz isso dizendo que o sofrimento animal importa por si só. Ora, então, se é assim, quando nós temos um caso em que nós temos mais de um animal apreendido, mais de um animal caçado, e aí a caça sempre vai implicar também em crime de maus tratos, não é só o artigo 29, que fala da caçada, mas também o maus tratos, porque aquele animal, invariavelmente, foi submetido a um tratamento cruel. Então, nós temos dois crimes. No 29, nós não vamos poder usar o cúmulo material. Mas no 32, se o sofrimento do animal importa por si só, a ciência mostra e prova que cada animal sofre individualmente. E a experiência nos mostra, no fórum, que isso é verdade. E os senhores policiais devem saber disso também. O dia a dia dos senhores mostra isso também. Porque você chega num local em que tem 40 cachorros em situação de maus tratos,
cada um vai estar numa situação diferente de sofrimento. 10 pássaros transportados do mesmo lugar para o mesmo lugar. Alguns vão morrer, outros vão chegar e morrer logo depois, e poucos sobreviverão. Então, cada animal tem uma capacidade de suportar estresse diferentemente do outro. Estou errada, doutora Vânia? Obrigada. Então, se é assim, quando eu falo de maus tratos, eu tenho que aplicar o cúmulo material. Eu não posso considerar o sofrimento de um animal caçado e entender que valeu pelo sofrimento dos 30 que estão ali. Ele vai responder por 30 crimes de maus tratos. Cúmulo material. Foi assim que aconteceu a condenação da Dalvalina da Silva e é assim que tem sido feito em todos os processos onde tem maus tratos com vítimas diversas. Análise uma por uma. Aves em cativeiro. Uma tem problema de síndrome de cativeiro, outra tem problema de mau empenamento, outro tem baixo peso. Estão todas no mesmo lugar, submetidas ao mesmo cativeiro, às mesmas gaiolas, mas cada uma desenvolve uma consequência diferente. Umas ficam com problema de pulmão. Então, por que é que eu vou aceitar, se cada animal sofre individualmente, por que é que, ao aplicar a pena, o juiz vai dar a pena de um para valer para todos? Ou a pena de um aumentada de um pouquinho? Não. Se cada um sofreu, ele vai responder pelo crime do sofrimento de cada um deles. Isso se chama cúmulo material, artigo 69 do Código Penal. Então, é uma forma também de fugir daquele ridículo de pena de 6 meses a 1 ano. E agora, eu já adiantei o que eu ia falar sobre esse PLC que voltou a tramitar. Se não voltou, está voltando, é o 436 do Rogério Peninha Mendonça, que foi reeleito. Ele altera a Lei Complementar 140, transferindo para os estados a responsabilidade administrativa pelo controle de manejo da caça e do recolhimento de amostras de espécies, ovos e larvas da fauna silvestre. A caça não está na Lei Complementar 140. Não existe essa palavra caça na Lei Complementar 140. Não existe. Então, E outra, a Lei Complementar 140, ela trata de uma atuação coordenada entre Estado, município e União, para que não haja repetição de ações. Não é? E, no entanto, ele modifica, né? Ele modifica a lei, ou seja, ele coloca a caça como se... Quem lê isso daí imagina que a caça está no 140, não está. Não existe caça na Lei Complementar. E ele fala que serão os estados, né, que vão controlar a caça e o manejo da fauna, alijando a união dessa situação. Você queria me falar? 5 minutos. Então, por isso que quando eu falei, lá na 597, que os senhores tinham que se atentar, quando fala do órgão federal, guardadas as peculiaridades, o órgão federal vai autorizar a caça, era isso. Então, esse artigo aqui, ele muda a sistemática brasileira e diz que a caça, os estados é que poderão autorizar a caça. Esse aqui vai mais além, do Onyx Lorenzoni, o 736, também voltou a tramitar, ou vai voltar agora, já foi desarquivado. Ele fala assim que cabe aos prefeitos autorizarem a caça. Então, ele muda 597 para dizer que ato regulamentar do poder público municipal e não federal pode autorizar a caça. Preciso dizer alguma coisa? A 6268, ela é enorme, é a pior de todas, é a mais grave. Por quê? Porque ela
ela pretende ser uma política nacional de fauna. E como política nacional de fauna, ela começa mudando a natureza jurídica dos animais silvestres. Os animais silvestres hoje são propriedade do Estado. É por isso que nós temos a Guarda Civil Metropolitana Ambiental, é por isso que nós temos a Polícia Militar Ambiental, é por isso que nós temos o IBAMA, o ICMBio e tantos outros órgãos de gestão de fauna. E também do meio ambiente. Tá certo? O que o Colato pretende? Ainda pretende, eu posso falar no presente. Transformar os animais de propriedade do Estado em res nullius, ou seja, em coisa de ninguém. Quando ele fala bem de interesse da coletividade de domínio público. Domínio público. Qualquer um, a qualquer momento, pode pegar qualquer animal e dele fazer o que bem entender, sem que nada aconteça. Isso é de uma gravidade que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi uma gravidade tão grande assim. O mundo inteiro vem mudando suas legislações, a gente vem percebendo limitações à caça. Até na Inglaterra foi impedido de usar cachorro na caça à raposa. A gente vem vendo mesmo lugares em que a coisa é secular, enfim. A gente vem percebendo no mundo inteiro, vem acontecendo mudanças, restrições à caça, restrições, proibições à caça. Costa Rica proibiu, Venezuela proibiu a caça recentemente. Acho que Venezuela não, a outra de baixo, Colômbia. Do lado. Proibiu, enfim. Costa Rica, sim. Costa Rica, sim. Então, a gente vem percebendo proibições e proibições, proteção. As matas estão vazias, estudos científicos mostrando que as florestas estão vazias. De qualquer maneira, se não fosse por nada, esse artigo já seria o suficiente para rejeitar esse projeto de lei. Ele revoga a 597, e, ao revogar a 597, ele revoga o porte de arma de todos os agentes de fiscalização de meio ambiente, porque é lá que está a autorização para eles portarem armas. Mas flexibiliza o uso de arma para caçadores e pessoas, não é? Como acabou de fazer já, não é? 5 minutos, eu não vou mais falar sobre isso. Não existe a possibilidade de reintrodução no projeto de lei do Colato. Os animais têm que serem mortos, sacrificados. Não existe possibilidade de reintrodução. O que é a tônica da nossa lei hoje primeiro, reintroduzir, trabalhar para reintroduzir o animal à natureza, não vai existir mais isso. Ele permite caçadas em áreas de preservação, em unidades de conservação, inclusive com o uso de cães. Não é? Em cada temporada, são 50 mil galgos despejados nas ruas, nos matagais, largados no mato na Espanha, e nós já temos isso. Nós já temos animais no interior, cachorros que são usados em caçadas no interior e que são largados nas ruas e que as ONGs estão tendo que cuidar deles. Ele não traz nada de novo, exceto essas excrescências, porque o resto que seria, vamos dizer assim, de conteúdo biológico essencial, ele copiou das instruções normativas do ICMBio e do IBAMA, está aí. Então, não tem nada de novo, não teve nenhum estudo para desenvolver o que está ali, nada. Aliás, não existe nenhum estudo para dizer que o Brasil comporta, que os nossos animais comportam, que a nossa biodiversidade comporta a caça.
E aí eu encerro perguntando, como é que fica o princípio da precaução? Não é? Como é que pode, diante de tudo isso que eu falei para os senhores, eles tratarem de uma maneira tão rasa e tão irresponsável uma questão de caça, sob a bandeira de que os javalis estão destruindo lavouras? Existem estudos científicos recentes, inclusive, que dizem que populações de javalis se adaptaram com populações de catetos e de porcos selvagens, e que a coisa está funcionando bem. Eu não estou dizendo que não tem que matar javali, ou que não tem que caçar javali, ou que não tem que controlar a população de javali. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a coisa não pode ser tratada de uma forma rasa. A gente não pode aceitar uma informação e assinar embaixo. Não é verdade que há esse total e absoluto descontrole em relação aos javalis. Tem estudos, tem que ser feito caso a caso, identificar região por região, qual que é a problemática, qual que é a população, e aí encontrar uma solução ética, e vocês verão que existe solução ética para separar esses javalis. Vai ter que revogar a Instrução Normativa 3 de 2013, porque ela não dá uma alternativa que não a morte desses animais. Ela tem que ser revogada. Aliás, essa foi uma das conclusões da CPI de maus-tratos que teve aqui o ano retrasado, ou começo do ano passado, na Assembleia Legislativa. Uma das conclusões foi um ofício para o IBAMA, na verdade, para o Ministério, para revogar a IN 3 de 2013. Ela tem que ser revogada, porque ela não dá possibilidade de você ter alternativa ética para o controle populacional, que não exterminar os animais. Mercado de armas. E aí vocês vão falar assim, mas por que tanto se quer tanto botar caça? Censo de 2016, na Espanha. A Espanha tem 48 milhões de habitantes. Nós temos 208 milhões de habitantes. Em 48 milhões de habitantes, a Espanha tem cadastradas 2.131.000 escopetas para caçadores. Só estou falando de escopetas, não estou falando de nenhuma outra arma. Censo que está lá no Magrama, no Ministério do Meio Ambiente de lá. Quanto que isso significa de dinheiro? E para quantas meia dúzia de pessoas? É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de problema de lavoura, que existe, mas não é esse o problema. Até porque a autorização para matar animal que está prejudicando lavoura está na 9.605. Portanto, desde 1998, a Lei dos Crimes Ambientais autoriza a morte de animais que sejam prejudiciais à lavoura, mediante prévia autorização, óbvio. Mas ela autoriza. Então, sempre teve autorização para matar animal que prejudicasse lavoura. Não existe justificativa para todo esse estardalhaço que estão fazendo que não ganhar dinheiro com a venda de armas. Bom, o movimento nosso começou em São Paulo em 2017, numa reunião que nós fizemos lá no GECAP, em junho de 2017, ou 2017. E de lá, agora tem um grupo enorme de WhatsApp, e eu só olho de vez em quando, ele já anda sozinho e já voa sozinho. Foram feitas audiências públicas em São Paulo, audiências públicas em Santa Catarina, audiências públicas em Brasília. Ok? Então, é isso. A nossa luta só começou. Obrigada. Vânia, obrigadíssimo pela participação. Nossos agradecimentos.